Durante muito tempo da minha vida, eu fui movida pelo pensamento de que eu preciso ficar rica logo. E quando eu comecei a trabalhar, conforme eu fui me aprimorando no mercado de trabalho, fui conquistando reconhecimento financeiro na empresa que eu estava trabalhando, fui crescendo, fui ganhando uma nota, eu só reforcei o pensamento de que ter dinheiro é muito bom. Desculpa, gente, vocês podem me julgar agora, mas a gente vive sim no mundo capitalista e eu gosto de dinheiro, entendeu? Se você não gosta, cara, eu queria ser você. Enfim, fato é que nesse momento de conquista, de ascensão no meu trabalho, eu tava sendo movida por uma outra ideia de que eu tava conquistando muitas coisas e muito rápido, principalmente quando me comparava com outras pessoas da minha idade. Eu tô chamando essa ideia de falsa porque, embora eu realmente estivesse conquistando coisas boas, principalmente no meu financeiro, quanto mais eu conquistava, mais aumentava a minha sede, a minha vontade de buscar mais. E foi nesse momento, nessa busca pelo mais, que outros âmbitos da minha vida, se não o profissional, acabaram perdendo o sentido pra mim. E nisso eu comecei a viver no automático. E é fato que quando a gente começa a viver no automático, muitas vezes é um sinal de que tem alguma coisa errada. E comigo realmente tinha. Eu tive um esgotamento físico e emocional que eu já mencionei aqui no canal algumas vezes. Isso em setembro do ano passado. E esse esgotamento fez com que eu precisasse sair do emprego que eu tava e, consequentemente, perder tudo aquilo que eu tava tão feliz conquistando. É claro que passar por essa situação me fez repensar absolutamente tudo que eu tava vivendo, todas as formas de pensamento que estavam instauradas na minha cabeça. E eu reconheci que essa ansiedade para conquistar o mundo, ao invés de me impulsionar, de me motivar, de ser boa para mim, tava me destruindo por dentro. Oiê, seja muito bem-vindo ao meu cantinho de desabafo, no qual eu trago reflexões e pensamentos que surgem na minha vida e que eu gostaria de compartilhar com pessoas como eu. Titia Gabriela está gravando esse vídeo pela segunda vez. Vocês podem rir da minha cara porque parece que todo vídeo acontece alguma merda. Só que eu não podia deixar de ter esse bate-papo com vocês porque é algo que tá presente na minha vida muito mais do que eu gostaria, mas tô aqui justamente pra compartilhar essas vulnerabilidades, essas fragilidades e a gente buscar alguma coisa juntos, né? Todo mundo já tá cansado de escutar que a gente vive numa cultura de imediatismo. A gente quer tudo e a gente quer tudo já, agora. Existe um excesso de informações e de velocidade, principalmente na internet, né, nas redes sociais, que faz a gente acreditar que as coisas ao nosso redor estão acontecendo assim de forma muito latente. E se você não faz parte desse bonde, você tá perdendo muita coisa, ou pior, você tá em desvantagem. E essa sensação, né, essa necessidade de estar acompanhando tudo e a pressão para conquistar tantas coisas torna a paciência uma virtude cada vez mais rara. Porque nessa cultura, se tem uma coisa que a gente não quer, é esperar pelo sucesso. A nossa relação com o tempo mudou muito. E a gente vive em contradições. Eu não sei se vocês já repararam, mas é simplesmente bizarro. Por exemplo, o passado, ao mesmo tempo que ele já acabou, game over, não tem como voltar atrás, ele é o maior saldo de todas as atitudes que a gente tomou diariamente na nossa vida. E ele torna evidente todas as nossas experiências. E isso envolve não só a parte boa, mas também os traumas, as inseguranças, todo esse caos. O futuro passa a ser o nosso maior objetivo, mesmo que a gente não tenha garantia nenhuma sobre ele. E o presente, embora seja visto como a parte mais importante da nossa vida, é usado como instrumento para construir o futuro. E não, eu não tô falando que é errado a gente olhar dessa forma, até porque eu acho que é o intuitivo, tendo em vista principalmente o mundo que a gente vive. Mas se essa relação não é feita com equilíbrio, a gente pode cair em algumas armadilhas. São dois extremos, basicamente. O primeiro deles é a dificuldade em abrir mão de desejos momentâneos em detrimento de algo maior no futuro. Sim, eu estou me referindo à expressão como se não houvesse amanhã, que resume muito bem essa ideia de viver a vida inconsequentemente, sem pensar no que pode acontecer, porque o que importa é aproveitar agora. E
tem o segundo extremo, que é justamente o oposto, a dificuldade em aproveitar o momento presente porque a pessoa só tá olhando pro futuro. Eu falo que são extremos porque eu acredito que a solução para isso é o equilíbrio. E o equilíbrio é paradoxal. Porque ao mesmo tempo que você tem que olhar para o futuro, você tem que valorizar o seu presente enquanto você lida com questões do passado. Acabei de definir o conceito de vida para vocês. Só que a nossa realidade atual, nessa cultura do imediatismo, a internet nos acostumou a receber muita informação quase que em um único instante. Consequentemente, a sensação é de que tá tudo acontecendo muito rápido, a gente não consegue acompanhar e a gente não tem paciência para esperar. Aquela história de ir plantando as sementinhas para esperar a colheita é um preço que a gente paga que é caro. Surge toda uma pressão pra gente dar conta de tudo agora, porque existe um sentimento de que quanto mais a gente espera, mais pra trás a gente tá ficando. Eu não acho que tem nada de errado da gente querer as coisas rápido. Querendo ou não, o tempo, ele continua sendo um dos bens mais valiosos que a gente tem. E o ser humano vai construir metas em cima de prazos mais curtos mesmo, para poder vivenciar o sonho o quanto antes. Antigamente eu não entendia direito de onde surgia tanta ansiedade, mas hoje eu vejo que grande parte está relacionada a isso. Até porque quando a gente pensa nessa nossa relação com o tempo e o imediatismo, etc., envelhecer se torna um processo dolorido, porque existe um etarismo na nossa sociedade também. Essa dor, ela se torna ainda mais presente, principalmente quando existe a sensação de que a gente não conquistou nada na idade ideal. É lógico que com o passar dos anos, o envelhecimento vai causar uma série de alterações biológicas, né, naturais, e algumas delas podem não favorecer tanto os nossos objetivos. Por isso que é uma dor que está presente não só nos jovens, mas também nos adultos, nos idosos. Mas é muito cruel a gente deixar que esse conceito de idade ideal seja determinante das nossas ações, e ainda mais cruel a gente deixar ser determinante da nossa satisfação com a vida que a gente tem hoje. Chegou o momento de dar o exemplo da minha vida, que muitas vezes eu me pego pensando numa meta que eu tenho pra mim, que é morar sozinha. Sempre fico aqui, ó, pensando horrores como que vai ser meu cantinho, vai ser do meu jeito, e a minha independência, a minha liberdade. É uma idealização de uma meta possível que eu quero conquistar e não tem nada de errado com isso. O problema tá quando a gente pega esse objetivo e só olha pra ele. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar ao nosso redor, a gente fica com a sensação de que tá faltando alguma coisa. Fica mais difícil a gente apreciar as condições que a gente tem hoje, porque toda hora a gente tá estimulando essa ansiedade pelo que a gente quer ter, acompanhado ainda da sensação de que se eu não conquistar logo, uma hora vai ser tarde demais. A gente se vê querendo conquistar o mundo inteiro até os 30 anos, e se passar disso é como se você já tivesse perdido o bonde dos bem-sucedidos. Isso que eu sou jovem, mas eu também vejo muitas pessoas mais velhas justamente com essa sensação de que já tá tarde demais para eles correrem atrás do que eles desejam. Mas isso só reforça a pressão para os jovens, porque nenhum jovem quer ter essa sensação no futuro, e ainda causa uma falsa dependência em relação à idade para viver uma vida bem-sucedida. Eu só quero ter cuidado aqui porque eu não quero tirar os fatores, assim, inerentes à nossa sociedade, que nem eu mencionei, o etarismo, por exemplo, e todas as outras condições biológicas que surgem, mas pensa bem no quão injusto você tá sendo consigo mesmo ao simplesmente se acomodar, sabe, por conta de uma idade. E, inclusive, quando eu falo de sucesso, né, de uma vida bem-sucedida, a gente precisa rever o conceito de sucesso também. Porque a gente parece que esquece que a bagaça é relativa. O que eu enxergo como sucesso não necessariamente corresponde ao que você enxerga, ao que a sociedade diz, sua família, seus amigos. Cara, esquece tudo isso e começa a pensar o que significa sucesso pra você. O que faz sentido pra sua vida, pros seus desejos. Eu falando assim, novamente, parece todo um papo coach motivacional, ai, inferno. Mas é porque eu acredito muito fortemente que
independente da nossa idade, das nossas realizações, a gente sempre pode tentar não se acomodar quando se trata do que a gente quer pra nossa vida. Até porque ela tá acontecendo nesse exato segundo. E é importante também visar que cada realidade é uma realidade. Eu, com 22 anos, posso demorar mais, sei lá, 10, 15 anos pra conseguir morar sozinha, enquanto tem gente com 19 que já tem a casa própria, quitada, outras com 40 que ainda não moram sozinhos também. Mas o que todo mundo tem em comum é a falta de garantia de quando essas coisas vão acontecer ou se elas vão acontecer de fato. É caótico, traz insegurança, gatilho, ansiedade, mas é por isso que eu tô tentando bater na tecla de que é importante a gente enxergar e valorizar o que tá ao nosso alcance agora. Beleza, cada um tem seus objetivos, seja curto, médio, longo prazo, tanto faz, desde que a gente entenda que só existem 3 certezas nessa situação. A primeira delas é que não tem como mudar o passado. O que passou, passou. A gente pode usar essas informações para ter aprendizados e autoconhecimento, autoconsciência sobre a nossa trajetória. Segunda coisa é que o agora é o nosso maior mecanismo para conquistar o que a gente quer. O que a gente faz hoje, logicamente, tem muita influência sobre o nosso futuro, mas a gente precisa encarar isso com equilíbrio e senso. Por fim, a terceira certeza já tá clara, né? Todo mundo vai morrer. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas eventualmente vai acontecer. E o que você vai levar contigo quando isso acontecer? Como você quer que as pessoas lembrem de você? O que você vai deixar como lastro? E será que você tá sabendo aproveitar a sua vida enquanto você tá nela? Talvez eu tenha gerado aí uma crise muito maior do que deveria, mas eu juro que essas perguntas são muito cruciais pra gente desenvolver essa autoconsciência e sair cada vez mais desse ciclo de imediatismo ou de inconsequência, né? Que nos impedem de viver uma vida mais leve, mais equilibrada, que faz sentido. Porque sim, é muito difícil olhar para todos os lados e ver uma exposição de troféus constante, lidar com todas as informações que estão ao nosso redor, com a velocidade, com a pressão. Às vezes a sua realidade é muito mais complexa, cada um tem as suas dificuldades aí, e haja terapia pra gente navegar nesse oceano. Mas eu sei que cada dia mais eu tento me policiar quanto a isso. Até porque, assim, a ideia de conquistar o mundo é maravilhosa. Conquistar o mundo aos 22 anos, então, putz, que isso, perfeito. Mas pra mim, que já tenho consciência de que provavelmente se eu tentar fazer isso acontecer vai me corroer totalmente, eu prefiro sustentar a minha tranquilidade na minha paz de espírito no momento presente, que é a única coisa que a gente tem de verdade. E claro, sem deixar de equilibrar com as minhas pequenas decisões diárias que vão impactar no meu futuro de alguma forma. Mas é isso, é esse jogo de cintura que faz a coisa acontecer, eu acho. E na prática a gente sabe que o barato é louco, mas a gente tenta. E é isso. Sinta-se livre pra deixar seu comentário aqui embaixo, se você concorda, se você discorda, se você tem outro ponto de vista aí. Pode compartilhar comigo, com a galera. Eu também tenho um podcast que se chama E Daí a Gente Vai Morrer. O nome já é autossugestivo aí. O link tá na descrição caso você queira escutar. Muito, muito, muito obrigada por essa troca. E até a próxima. Um beijo!